eu vou começar me apresentando, né? Estou vendo aqui 21 presentes, mas aí acho que de alunos a gente deve ter uns 19, 18, né? Acho que 19. A pessoa boa de matemática que é só, né? Então, assim, eu preparei um slide assim, com algumas animações para a gente dar uma dinamizada. E ele já está disponível no Moodle, só está oculto, gente. Assim que terminar a aula, eu já libero lá para vocês, para quem quiser revisitar o material, até porque também esse slide é mais extenso, porque eu sei que vai dar tempo da gente utilizar. Aí eu brinquei que eu deixei uns textos bônus aí no slide, para quem depois quiser, fase bônus aí do jogo, entra lá para poder ver, né, um pouco mais o material que eu preparei. Esse é um dos módulos, né, um dos encontros do projeto de extensão gramática, o ensino de gramática pela perspectiva das práticas de linguagem. Eu fico feliz, eu já está aí na metade, então, assim, vocês já tiraram, assim, do horizonte uma visão de gramática mais tradicional, no sentido negativo da palavra tradicional, que seria engessada, né, que seria com pouca flexibilidade para se adaptar aos novos tempos. A gente não é essa a perspectiva, né, que a gente está trabalhando aqui com o ensino de gramática. A gente está pensando, então, essa gramática que funciona no dia a dia, que funciona na fala, mas que funciona também na escrita, que está em crise o tempo inteiro, né, que o tempo inteiro também está se constituindo pela fala, né, na e pela comunicação. E eu fiquei com a feliz tarefa, né, de trazer um pouco para vocês a minha expertise, o que eu fui me especializando, né, ao longo da minha carreira, que é sobre a leitura literária, mais especificamente o letramento literário. Então, o nosso encontro de hoje, ele, dentro desse projeto de extensão, ensino de gramática pela perspectiva da linguagem, ele vai se focar um pouco aqui numa reflexão sobre o letramento literário, né? Eu sei que o encontro anterior foi também sobre literatura, né, letramento literário, então, alguns dos conceitos que eu vou trazer aqui, eu acredito que vocês já visitaram no último encontro, e a ideia é que a gente se familiarize mais, que a gente se sinta mais apropriado, né, em relação a esses conceitos. Eu estou tentando pausar aqui para ficar mais fácil para a gente... Deixa eu só dar um ESC aqui, porque está mais rápido do que a minha fala. Então, aqui, vou dando as pausas, aí a gente vai... Em algum momento eu vou precisar mudar o slide, aí a gente para isso aqui. Então, primeiro quero me apresentar, né? Eu sou a professora Deusa Castro Barros, eu sou professora do Instituto Federal de Goiás, atuo no ensino superior, no curso de letras, mas atuo com mais turmas, inclusive, no ensino médio. Então, tenho uma vivência de ensino superior e de educação básica. Ao longo da minha carreira, eu tive alguns momentos em que eu quase desisti da educação, né? Porque era realmente angustiante, exaustivo, e não encontrar respostas, não encontrar portas. E também, ao longo da minha carreira, eu fui encontrando pessoas muito importantes, né? Pesquisadores, escritores, né? Que me mostraram um pouco da possibilidade que a linguagem literária traz quando a gente pensa na informação, em letramento, em formação de um leitor geral, mas também de um leitor de literatura em específico. Então, essa sou eu. Eu tenho mestrado e doutorado, né, em estudos literários, mestrado aqui pela UFG e doutorado pela UNB. Já estou aí há uns bons 20 anos de caminhada e quero compartilhar com vocês um pouco dessa vivência, pensando nessas práticas, né, de leitura literária na escola e como essas práticas de leitura literária contribuem para a gente refletir sobre a linguagem no sentido lato também, não apenas não no sentido de somente, né, mas assim, restrito ao texto literário. O texto literário é um dos textos que, na minha compreensão, mais janelas abre. Então, esse texto literário, diferentemente de um texto jornalístico, que tem uma função muito marcada, assim, olha, eu abro o jornal, eu abro uma notícia porque eu quero buscar uma informação, o texto literário não tem isso, então não tem essa delimitação. Eu posso ler um texto literário que me dá uma compreensão histórica,
eu posso me dar um texto literário que me faz refletir sobre uma questão da minha psique, e esse mesmo texto literário pode fomentar uma discussão crítica a respeito do meu contexto social, histórico, e esse mesmo texto literário pode me fazer um mergulho sobre o meu vocabulário, esse mesmo texto literário pode me fazer pensar meu relacionamento com a minha mãe, e é isso. Então, não quer dizer que o texto literário é superior, não é isso, é que ele não atua, né, não funciona na comunicação, né, geral, como os outros gêneros. Então, é por isso que o texto literário, ele nos abre, né, muitas janelas. E ok, tem hora também que a gente não precisa de muita janela, não. A gente quer uma coisa mais pontual. Então, os textos que são mais pragmáticos têm uma função e uma importância social, tal qual o texto literário. Então, a primeira coisa que eu queria dizer para vocês é que, apesar às vezes a gente fala com tanta paixão, né, que alguém acusa, o texto acha que o texto literário é melhor do que os outros. Não acho que há texto melhor do que os outros. Não acho isso. Acho que o texto literário me permite uma série de questões que outro texto não me permitiria. Mas em outros contextos, o texto literário também não me resolve. Então, eu não vou não vou ler um poema para, por exemplo, fazer um bolo. Eu vou abrir uma receita, né? Eu não vou abrir um romance para aprender a dirigir, né? Eu não vou fazer isso. Eu vou abrir um manual, né, que me ensina isso. Então, a gente não é uma supremacia do texto literário em relação aos outros textos, mas é um texto que circula há bastante tempo na história da humanidade e que eu quero crer que vai continuar ainda circulando por muitos e muitos tempos. Então, eu acredito que na aula passada vocês devem ter conversado um pouco com a outra colega sobre o conceito de letramento literário e sobre alguns conceitos que eu vou chamar aqui de conceitos essenciais, certo? Vocês devem ter conversado um pouco sobre o leitor, vocês devem ter conversado um pouco sobre o letramento literário, devem ter conversado um pouco sobre a mediação de leitura e mediador, e eu não sei se chegaram, mas como passou ali pelo Rio do Cosson, que eu vi que tem um texto dela que foi tá lá no Moodle, provavelmente também vocês passaram assim, se não um pouco mais profundidade, mas pelo menos não viu, um pouco sobre a escolarização literária. Então, eu vou retomar esses conceitos, sem me alongar, fazer algum questionamento, para agregar alguma coisa aí. Vocês podem mandar mensagem no chat aí, o Matheus vai me dar um sinalzinho aí para poder, se tiver alguma dúvida. Tá bom? E também vou pedir ao Matheus que, se por acaso der algum problema na comunicação, você deve ter o meu contato, é que às vezes eu estou aqui falando e a conexão caiu. Eu estou com o celular aqui do lado também. Aí manda, Deus, a conexão, às vezes a gente só descobre meia hora depois, né? Que a conexão cai, certo? A gente começa aqui, nesse nosso primeiro momento, recuperando, né, alguns conceitos, e eu vou passar, né, pelo letramento literário, para dentro do letramento literário a gente conversar um pouco sobre o leitor, ok? Então, primeira questão que eu acho que é importante a gente pontuar é que letramento literário, assim como todos os outros letramentos, ele é processo, né? Eu não estou letrada hoje e acabou, né? Eu vou me letrando à medida que eu vou entrando em contato com outros gêneros, né? Com outros textos que circulam. Então, eu tenho um processo, e esse processo é um processo em que a gente vai se apropriar ou tomar para si a literatura enquanto linguagem literária. Então, não tem necessariamente a ver com historiografia literária. A historiografia literária até faz parte disso, mas não é sobre isso que a gente está falando. Né? A gente está falando sobre tomar para si o texto literário no sentido de entendê-lo e fazer dele uma prática na minha vivência. Para que isso aconteça, a gente precisa ter aí, né, a gente tem alguns aspectos que eu chamo de fundamentais, certo? O primeiro deles é o contato com a obra. Então, não tem letramento literário sem o contato com a obra literária. Então, se você está falando sobre a vida de um autor, tudo bem, você está fazendo um trabalho, mas não é de letramento literário. Porque a vida do autor não é o texto literário, ok? Se você está lendo um texto teórico, um texto crítico, você está fazendo um trabalho também de compreensão de textos, mas você não está fazendo letramento literário. Letramento literário começa no contato com a obra, e aí depois se expande nessas outras ramificações. Então, assim, eu não posso trabalhar literatura sem ler literatura. É um dos primeiros
fundamentos aí do letramento literário. Você vai encontrar isso em todos os estudiosos, né? Inclusive, se vocês leram os 2 textos que eu deixei de suporte lá para essa aula, vocês devem ter encontrado nas falas da Michelle Petit, principalmente, né, a presença constante do texto literário na vivência, né, de uma formadora de leitores também. A Michelle Petit é uma antropóloga, e aquele texto é para a gente pensar um pouquinho do lugar, o lugar da literatura na nossa vida, tanto como leitora, leitor, quanto como mediadora, mediador também. Outra questão também que a gente precisa, né, ter em mente quando a gente pensa em letramento literário é que o letramento literário ele vai se efetivar na construção de uma comunidade de leitores. Eu brinco que às vezes a comunidade é de um leitor, né? Eu comigo mesmo. Mas a comunidade de leitores, ela tem uma necessidade de se expandir. É como quando a gente assiste um filme e a gente fala, eu preciso falar sobre esse filme com alguém, eu preciso colocar isso para fora. Então, assim, ao trabalhar o letramento literário, a gente precisa ter em mente que precisamos também, né, que nós precisamos também investir na construção dessa comunidade de leitores. E como a gente faz isso? Criando espaços de compartilhamento. Então, o professor falar sobre o texto e não abrir um espaço para compartilhamento dessas leituras, para que o texto circule, a chance desse letramento literário se efetivar na vida do seu aluno, da sua aluna, é muito pequena, porque o texto está ali, ok? Há uma mediação, mas essa mediação não encaminha para espaços, aqueles espaços libertários em que a gente fala, em que a gente apresenta as nossas leituras em relação ao texto. E também é importante que nessa comunidade de leitores, né, haja um respeito pelo outro, né? Isso que você lê é uma porcaria. Eu já estou desrespeitando a leitura do outro, né? E a gente faz muito isso como professor. Às vezes a gente se coloca no lugar de superioridade, né? Esses dias eu estava falando, dando uma aula, né? E falando sobre, por exemplo, as leituras de best-sellers e uma aluna falou, professora, mas meus alunos estão lendo uns livros muito ruins, e fez a descrição. Eu falei, realmente, é bem problemático, né? Assim, uns textos que falavam de relacionamentos tóxicos de um jeito positivo, etc. Aí eu brinquei com ela, falei assim, olha, você já parou para pensar que Dom Casmurro é a história de um relacionamento tóxico? Você já parou para pensar que ali Machado de Assis coloca um narrador que se coloca como coitado, porque a vida inteira dele, ele culpou a esposa por uma traição e quase matou o filho envenenado. E fez um monte... Olha que história que é aquela que a gente está trabalhando ali. Então, não é o teor do relacionamento tóxico, né, que a gente que está nos incomodando ali na leitura do aluno, né, da aluna. O que a gente o que nos incomoda ali um pouco é essa linguagem que está sendo utilizada agora e é tão contemporânea e que dialoga muito com esse público. Então, o que eu posso fazer como uma mediadora que estou preocupada com o letramento literário? Eu preciso conhecer, não no sentido de eu vou ler essas obras todas, vou me torturar lendo essas obras, mas eu preciso criar um espaço em que o meu leitor também apresente o que ele está lendo, o meu leitor em formação apresente o que ele está lendo e que seja respeitado nas suas escolhas, né? Então, puxa, eu não conheço esse livro. Começa por isso. Não, não li. Me conta, o que tem? E à medida que a história vai contando, eu falo, sério que acontece isso? Gente do céu, como assim que vocês não... E eu vou criando espaço ali para que aquele leitor se sinta respeitado. Aí a gente cria aquela estradinha, né, em que se eu escuto, eu também vou ser ouvida, né? E que muitas vezes, né, a gente ignora quando a gente está pensando na mediação literária. A gente acha que é só falar. Mas boa parte da mediação literária é ouvir. Boa parte da mediação literária é a gente saber quais são os interesses dos outros
Isso, é porque a gente estava falando da redução que tivemos na carga horária em relação ao novo ensino médio. Então, assim, na escola que eu trabalho, diminuiu a quantidade de aula de literatura. Então, a gente tem 2 aulas de projeto de vida na primeira série e 1 de literatura. Aí eu trabalho com as 2 frentes. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou trazendo na primeira série, na segunda também, eu estou trabalhando os textos literários dentro do projeto de vida. Então, eu falo para eles, hoje a gente vai trabalhar o texto na perspectiva de projeto de vida, hoje na perspectiva literária, né? E chega um momento que as 2 coisas se encontram. E você não está falando encontrando de fazer, de ter esse olhar, por exemplo, naquele conto Pai contra Mãe, do Machado de Assis, em que você tem lá os 2 personagens que não tem nenhum planejamento, que se casam, sem ter, então você vou por esse viés para mostrar para eles a importância de planejar, né? Enfim, mas é a forma que está dando para lidar com o pouco tempo. A redução da carga horária, né? Eu acho que a gente precisa resolver alguns desses problemas desse novo ensino médio que trouxe novas dificuldades, né? Sim, só teria que trazer soluções e trouxe agora novas dificuldades para a gente, né? Uma das questões eu penso que a BNCC ela dá conta de uma série de questões, mas deixa outras para a escola resolver, para o Estado resolver. E a solução, né, que os Estados estão encontrando, eu acho que ela é muito perversa, porque ela pune os professores, né? Obriga os professores de uma hora a outra a desenvolverem projetos assim, com carga horárias elevadas para trabalhar, mas pouca carga horária para desenvolver atividade. Sim. Né? Então... E por vezes, Deusa, coloca a gente numa situação complicada. Por exemplo, o projeto de vida, no meu entendimento, é uma situação complicada e que deveria, eu não sei por que cargas d'água, alguém, não sei quem, eu não sei quem dá projeto de vida na escola de vocês, mas na minha, que eu trabalho, inventou que é professor de português. Não sei por que isso. A gente sempre sobrou para a gente. E aí, assim, você tem aspectos psicológicos envolvidos, emocionais e tal, que a gente tem que dar conta e que a gente não está preparado para isso. Né? Eu não fui formada para isso. A gente até tenta, né? Por vezes a gente tenta, né? Pesquiso, conversa às vezes com colegas que são psicólogos e tudo mais, mas a gente não tem a técnica, a gente não tem formação para isso. Mas aí você cai de paraquedas. Aí, para contornar isso, aí eu vou para a literatura. E aí eu acho que é uma solução muito interessante, porque a literatura, como eu falei, tem muita janela, né? Exatamente. Tem muita janela. Então, o texto literário nos permite levantar questões e aproximar temas assim que outros gêneros, outros textos, né, também não vão permitir. O que é uma saída inteligente. Palma para você, que está encontrando lendo literatura com seus alunos, né? E dando conta de falar de questões que são complexas mesmo, assim, né? Eu falo que o garoto tem, sei lá, tá no primeiro ano do ensino médio, 15, 16 anos, né? Vamos falar sobre o mundo do trabalho. Ele vai falar, não, eu quero ser influencer, é o que eu quero ser. Aí eu falo, gente, eu nem sei como é que funciona a influência direito. Eu nem sei o que é influência, gente. Então, assim, não, professor, eu quero trabalhar com... recentemente eu soube de uma professora que chama tráfego de... alguma coisa de internet, que a galera fica monitorando o tráfego lá e tudo, para poder gerar anúncios das lojas. Mas, gente, eu nem sabia que essa profissão existia. Tráfego pago, um negócio assim. É uma coisa assim, não é isso. A gente está sempre uma década, quando pouco, né? Não, é super difícil. O difícil dessa nova geração é que eles acham que essas profissões, né, que assim... surgiram e são interessantes, que não são da nossa época, mas que são, de uma certa forma, interessantes, eles acham que não precisa de estudar. E é um grande equívoco, né? Porque aí é aquela coisa, você vai para esses cursos motivacionais e o que eles falam lá? Olha, quem consegue se dar bem nessa área é quem tem boa leitura, boa escrita, né? Exatamente. Eles acham que é fácil, que não precisa estudar, enfim, né? Aí, esses dias, eu até vi um postzinho de uma professora de artes, e que é uma menina que eu sigo, que ela faz umas coisas, uns trabalhos muito legais, e aí ela falando assim, que uma pessoa falou para ela que ela ia ser médica, não, ela ia ser influencer de moda,
e que ela não precisava de história, não precisava saber de história. Para que ela tinha que estudar história? Ela quer ser influencer de moda. Aí ela fez todo um processo do quanto a história, o Renascimento influenciou na moda e foi falando. E eles... Eu falo, a pessoa quer fazer maquiagem. Provar para todo o tempo que eles precisam de estudar. A pessoa quer fazer posts sobre maquiagem e não sabe o que é um ácido hialurônico. Exatamente. Né? Então, tem que dar conta de aprender algumas questões. São conhecimentos do tempo, né? Do tempo dos nossos alunos. E, às vezes, não é do nosso tempo, não é da nossa formação, são coisas que a gente também tem que ficar o tempo inteiro correndo atrás. A gente está sempre atrasado, né? Em relação a essa informação. Então, por isso que a gente precisa aprender a dizer, eu não sei isso. Eu não sei, você sabe, meu aluno, então me conte, me explique. Vamos lá, vamos entender junto, porque a gente já perdeu essa luta, né? De saber, né? A gente não pode mais pensar na formação, na nossa formação docente como acumulação. A gente não dá conta, a gente não acumula conhecimento suficiente numa vida, né? A gente precisa ser aquele que ajuda a interpretar, a ir mais fundo, né? Porque isso a gente sabe muito bem, né? Nossas ferramentas de leitura já nos geram. E aí eu vou avançar um pouquinho aqui para colocar o nosso papel de mediadores, né, que faz a mediação da leitura literária, como aquele que estende pontes entre o leitor e o livro, não aquele que diz que você não sabe ler, esse livro que você está lendo é ruim, mas aquele que vai construindo pontes, né, as pontes possíveis entre um leitor. Às vezes a gente quer que seja uma ponte aí daquelas lá de São Francisco, não dá, tem que ser aquela pontezinha lá do Riachinho, é o que é possível naquele momento, né? Uma ponte menor, uma ponte mais estreita, uma ponte que está acessível ali, com a obra que está à mão do sujeito, né, do leitor, da leitora. Eu gosto muito dessa definição, que está até, acho que o CEALI, vocês têm até, acho que na primeira aula, alguém colocou lá o link do CEALI falando sobre isso, né? O trabalho do mediador de leitura é ler de muitas formas possíveis. Em primeiro lugar, para si mesmo. E aí não dá para mediar o que a gente não tem. Se a gente não está lendo, se a gente não lê, se a gente não consegue ler, a chance de a gente conseguir formar um leitor é muito, muito, muito pequena. Não quer dizer que a gente tem que estar lendo hoje como a gente conseguia ler 10 anos atrás. Assim, eu falo, olha, eu lia muito mais 20 anos atrás, agora eu leio menos do que eu lia antes. Mas o meu repertório de leitura está construído, né? Vou visitando outras leituras aí. Porque um mediador de leitura é um leitor sensível e perspicaz. Vou voltar um pouquinho aqui. Esse leitor de literatura, ele é capaz... Eu estou tentando usar o slide que eu fiz, mas a internet está travando. O leitor de literatura, ele é capaz... Eu vou mudar aqui, gente, só interromper esse compartilhamento, compartilhar outra página, que é mais... É travamentos para mim, tá bom? Pedindo aqui. Acho que agora vai. Utilizar esse aqui, e a gente vai chegando para vocês, aí vocês me avisam. Sim, não? Para mim já está visível, para vocês está também? Sim. Okay. Vou usar esse formato aqui, está mais tranquilo. Deixa eu ampliar um pouquinho. Está melhor para vocês também. Não tanto. Um pouquinho mesmo, pronto. Tá bom desse tamanho para vocês? Sim? Sim. Tá cortando alguma coisa? Só as imagens. Tá, então deixa eu ampliar um pouquinho. Agora deu bem? Sim, agora tá melhor. Então, vamos lá. Eu estava falando que é preciso ser um leitor sensível e perspicaz, que se deixa tocar pelos livros, que desfruta, que sonha em compartilhá-los com outras pessoas. Difícil, né? A vida da gente corrida, de encontrar um lugar para ser esse leitor aí, para se reconectar também com a nossa estesia, com a nossa capacidade de sentir, para poder também, né, ajudar outros a se conectarem com isso. Por isso, além de livros, o mediador de leitura lê seus leitores. Quem são esses leitores? Com que eles sonham? Que medo eles têm? Quais são os livros que podem criar pontes com as perguntas que esse sujeito tem? Com seus momentos vitais, com a necessidade de construir sentido que nos impulsiona a ler desde o começo e ao longo da vida.
Encontrar esse lugar da leitura para a gente que está fazendo mediação é muito importante. Não quer dizer que a gente vai conseguir isso todo dia, não quer dizer que aquela escolha que a gente fez que funcionou tão bem na sala B vai funcionar na sala A. Não é isso, não é mágica, mas a gente está disponível a buscar essas leituras, né? A buscar esse leitor. Eu preparei aqui uma parte, eu vou chamar de parte prática, né, da nossa atividade, que é uma leitura e uma discussão de contos. Eu fiz uma coletânea, disponibilizei no Moodle, não sei se vocês conseguiram ler todos. Dessa coletânea eu pensei alguns contos para a gente fazer aqui uma leitura e pensar, a partir dessa leitura, um exemplo de ação de letramento literário que faz uma reflexão sobre a linguagem, mas que tem no seu cerne mesmo essa apreensão estética do texto literário. Eu peguei um autor que é considerado difícil na escola, certo? Vocês devem conhecê-lo, conhecer de longa data, o Guimarães Rosa. Mas aí eu selecionei 2 textos dele, só ver se consigo aqui, que são mais palatáveis, porque eu estou pensando aqui num público de ensino médio, eu estou pensando num público de primeiro ano. São textos que poderiam estar no 9º ano, são textos que poderiam estar no 2º ano, poderiam estar no 3º ano. O Fita Verde no Cabelo poderia até estar bem antes no ensino fundamental, mas quanto mais cedo você apresenta Guimarães Rosa, mais o trabalho com a mediação do texto literário tem que ser pensada. Porque a linguagem do Guimarães Rosa é uma linguagem que quase sempre ali o jovem leitor tem alguma dificuldade em aceitá-la. Ele tem muita facilidade em ouvi-la, mas em aceitar no texto escrito, né? Porque o Guimarães Rosa utiliza no seu texto escrito uma série de estratégias que são da oralidade. Então, a gente até aceita, né, que esse texto literário, que seja um texto literário, se tiver uma ou outra marca de oralidade. Mas quanto mais marcas de oralidade se tiver nesse texto, mais a gente vai ter um estranhamento. E o Guimarães Rosa tem essa busca, né, de trazer para o seu texto escrito algumas construções que são muito comuns na oralidade, mas quando a gente vê escrito, a gente tem um estranhamento. Vocês conhecem esse conto, Fita Verde no Cabelo? Sim, coloca aí, manifestem-se, por favor, aí, se vocês conhecerem, né, para a gente, que várias pessoas, né, conhecem Fita Verde no Cabelo. De cara, a gente vai reconhecer nesse texto uma intertextualidade, certo? Eu estou colocando ele aqui exatamente porque é um dos aspectos, né, de uma reflexão sobre a linguagem que a gente vai fazer nesse texto, é pensando essa questão da intertextualidade, né? E a intertextualidade como uma obra de conhecimento assim, muito fácil, muito simples, né? Vocês vão, quem não conhece o texto vai reconhecer na hora que a gente começar a ler. Eu vou ler para vocês o texto, vou pedir a vocês que acompanhem aí na tela, e aí eu vou tentar dar a entonação que eu costumo dar com os meus alunos aí também, que é para dar alguma vivacidade ao texto literário, certo? Fita Verde no Cabelo, nova, velha história. Havia uma aldeia em algum lugar, nem maior nem menor, com velhos e velhas que velhavam, homens e mulheres que esperavam, e meninos e meninas que nasciam e cresciam. Todos com juízo, suficientemente, menos uma meninazinha, a que, por enquanto, aquela um dia saiu de lá com a fita verde inventada no cabelo. Sua mãe mandara com um cesto e um pote à avó, que a amava, a uma outra e quase igualzinha aldeia. Fita Verde partiu sobre logo. Ela linda. Tudo era uma vez. O pote continha um doce em calda. E o cesto estava vazio, que para buscar framboesas. Daí que, indo no atravessar o bosque, viu só os lenhadores que por lá lenhavam, mas o lobo nenhum, desconhecido nem peludo. Pois os lenhadores tinham exterminado o lobo. Então, ela mesma era quem se dizia: vou a vovó com cesto e pote e a fita verde no cabelo, o tanto que a mamãe me mandou. A aldeia e a casa esperando-a acolá, depois daquele moinho que a gente pensa que vê e das horas que a gente não vê que não são. E ela mesma resolveu escolher tomar
Gente, isso só está subindo muito lentamente. E ela mesma resolveu escolher tomar esse caminho de cá, louco e longo, e não outro, encurtoso. Saiu atrás de suas asas ligeiras, sua sombra também vindo-lhe correndo em pós. Divertia-se, como ver as avelãs do chão não voarem, como inalcançar essas borboletas, nunca em buquê nem em botão, e com ignorasse cada um em seu lugar as plebeinhas flores, princesinhas incomuns, quando a gente tanto por elas passa, vinha sobejadamente. Demorou para dar com a avó em casa, que assim lhe respondeu, quando ela, toque, toque, bateu. Quem é? Sou eu! E Fita Verde descansou a voz. Sou sua linda netinha, com cesto e pote, com a fita verde no cabelo, que a mamãe me mandou. Vai a avó, difícil, disse. Puxa o ferrolho de pau da porta. Entra e abre. Deus te abençoe. Fita Verde assim fez. E entrou e olhou. A avó estava na cama, rebuçada e só. Devia, para falar gagada e fraca e rouca assim, de ter apanhado um ruim defluxo, dizendo, depois o pote, o cesto na arca, e vem para perto de mim enquanto é tempo. Mas agora, Fita Verde se espantava, além de entristecer-se, de ver que perdera em caminho sua grande fita verde no cabelo atada, e estava suada, com enorme fome de almoço. Ela perguntou, vovozinha, que braços tão magros os seus e que mãos tão trementes? É porque não vou poder nunca mais te abraçar, né? A avó murmurou. Vovozinha, mas que lábios aí tão arroxeados. É porque eu não vou nunca mais poder te beijar, né? A avó suspirou. Vovozinha, que olhos tão fundos e parados nesse rosto encovado, pálido. Porque já não te estou vendo. Nunca mais, minha netinha. A avó ainda gemeu. Fita Verde, mas se assustou como se fosse ter juízo pela primeira vez. Gritou, vovozinha, eu tenho medo do lobo. Mas a avó não estava mais lá, sendo que demasiado ausente, a não ser pelo frio, triste e tão repentino corpo. Esse texto é de João Guimarães Rosa, publicado, um texto muito bonito, que parece um texto felizinho e no final é um soco na gente, não é? Obrigada, gente, aí. É um soco. A história... Que história é essa, gente? Com quem que esse texto não tem nada, né? Vocês me escutam? Estão interagindo? E travou um pouco na sua última frase. Ah, tá. Mas vocês sabem qual é a história que Fita Verde está dialogando com qual história? Chapeuzinho Vermelho. Isso mesmo. Então, a gente tem um texto que chama Fita Verde no cabelo, que já faz uma referência, né, um diálogo lá com alguma coisa que a gente põe na cabeça, como um chapéu, só que não é vermelho, é verde. E aí a gente tem uma série de elementos que, se a gente fosse fazer uma análise assim, desse texto, poderia chamar, mas eu não quero analisar esse texto, eu quero ler esse texto com os meus alunos, com minhas alunas. Começou, então, por onde? Por eu conhecer o texto, por eu gostar desse texto, e por eu fazer uma leitura desse texto que cativasse no leitor. Cativou um pouquinho vocês aí, a minha leitura? Cativou? Sim. O que a gente nota nesse texto? Esse texto tem um monte de empecilhos de linguagem, que são coisas que a gente usa na oralidade, mas que a gente não usa na escrita, né? Por exemplo, essa questão dele interromper a fala. Logo no iniciozinho aqui, ele fala, quando ele vai descrever a nossa Chapeuzinho Vermelho, deixa eu só ver se eu consigo descer isso aqui, sem puxar tanto assim. Aqui. Ele começa aqui, olha. Ele descreve velhos e velhas que velhavam, neologismo, né?
Muito comum entre criança, né? Fazer isso, criar a palavra ali, na falta de uma outra, inventar uma palavra nova. Apesar de que hoje as crianças estão com vocabulário melhor que a gente, né? Mas aí a gente tem tido, eles ainda continuam inventando a palavra, fazendo os seus neologismos, né? Mas ele fala assim, todas as pessoas que viram aquela aldeia, suficientemente com juízo, menos uma meninazinha. Aqui, por enquanto, para. Por enquanto o quê? A gente sente falta. Aqui, por enquanto, eu vou deixar. Por enquanto, a gente vai prestar atenção. Por enquanto, aqui, aquilo. Obrigada, Letícia. Por enquanto, isso, esse por enquanto aí é para deixar criar aquela expectativa. Por enquanto, o quê? Não. Guimarães não errou, não. Ele fez de propósito. Igual quando a gente conta uma história, que a gente cria uma suspensão da narrativa, para a gente ir para depois, e o leitor vai achar estranho mesmo. Ô, professora, por enquanto, que para aí mesmo. Para, gente. Vamos descobrir o que isso por enquanto é, né? E aí vem toda a história da Chapeuzinho Vermelho, que sai procurando, né? Que vai levar os doces para a vovó, mas que nesse meio do caminho ela se encanta com as coisas da vida, ela se perde nesse caminho, e o lobo nem existe. Tem lobo aqui, né? Nessa história. Os lenhadores já mataram o lobo. E no final, o lobo é o tempo, né, gente? O lobo foi quem devorou a vovozinha dela. Foi o tempo. O tempo que a menina demorou para chegar na avó foi o tempo que a avó envelheceu e morreu. O tempo que às vezes a gente esquece, né? No caminho, quem que é o lobo, né? Quem nos devora todo dia um pouquinho, senão o tempo, né? E lá no final eu falo, agora eu tenho, vovó, agora eu sei que eu tenho medo do tempo, eu tenho medo do lobo. Oh, minha querida, mas agora já não tem mais tempo, né? Não, um conto belíssimo que recupera a história do Chapeuzinho Vermelho para levar a gente para um outro lugar. Aí, por isso que eu falo, dá para ler esse conto com crianças, dá para ler esse conto com crianças. Inclusive, Guimarães escreveu esse conto e está nas narrativas infantis dele, então, mas a criança vai lidar com um tempo muito diferente de mim. Eu tenho 50 anos, meu pai tem 87. Eu tenho medo do lobo hoje. Eu não tinha medo do lobo quando eu tinha 30 e meu pai tinha, quanto? 60. Eu não tinha 60 e tantos. Eu não tinha medo do lobo. Eu não tinha medo do lobo quando eu tinha 10 anos e meu pai tinha 40 anos. Eu não tinha medo do lobo. Agora eu tenho medo do lobo. Porque eu sei que uma hora ou outra meu pai vai partir. Né? E é comovente demais isso. Assim, quando você começa a trazer essas questões do tempo para a meninada, mas, gente, olha, o tempo é isso. A gente passa, às vezes, olha as borboletas que eu não consigo pegar, e o tempo está indo, uma hora a gente já não vai ter mais. E a gente vai. Aqui a vovó morre, né? Mas às vezes não é a morte, né? Às vezes é o distanciamento, a gente se perde das pessoas. Oi, Fernanda, pode falar. Oi, professora, boa noite. Boa noite. É porque eu estava lembrando do texto da Michelle Petit, que você também indicou, né? Uhum. E ela fala muito que a mediação de leitura ela tem muito a ver com as histórias de vida. Ela interliga, né? Assim, os sentidos da leitura tem muito, porque essa história ela nos cativa, porque ela também tem a questão da nossa infância, né? Sim. E acaba desmistificando o lado da Chapeuzinho, que é uma menina que é ingênua, mas nessa ela é meio que maluquinha, mas que ela acaba tendo que lidar com a questão da morte, né? Que até então, na primeira narrativa, na narrativa que a gente conhece, não é ela lida, né? Mas no final dá tudo certo. Sim, aqui não dá, né? Aqui a vovozinha vai embora mesmo, né? Então é um tema excelente assim para trabalhar com essa questão da morte, né, com as crianças. Mas o que eu notei, né, esse encantamento que às vezes se perde, né, o encantamento que quando chega no ensino fundamental, aquele encantamento que tinha na educação infantil e nos anos iniciais, vai se perdendo. E por que ele vai se perdendo, né? Aí a Michelle fala no texto dela que essa mediação, o ensino da leitura literária,
tem muito a ver realmente com as nossas histórias de vida, né? Precisa fazer sentido para o aluno também. Por isso que tem que partir também da questão do deleite, né? Não adianta só ler o livro, agora eu estou trabalhando, eu quero trabalhar, às vezes o professor escolhe um tema, não, vou trabalhar bullying com os alunos, vou fazer aqui uma campanha, aí vou pedir que os alunos leiam Extraordinário. Mas essa leitura ela precisa fazer sentido, né, na vida do aluno, não é uma imposição, mas um convite à leitura. Aí ela fala muito isso, eu estava lendo hoje, para assistir a aula, sobre essa questão, né, como as nossas histórias de vida, elas são importantes, as nossas experiências, e como partir da realidade do aluno faz toda a diferença para o ensino da leitura. E quem está na sala de aula e consegue perceber isso, encarar isso, que o que ela falou é verdade mesmo, né? Sim, exatamente. Tem muito a ver com as nossas histórias, né? As nossas experiências, e eles vão ali encaixando e fazendo sentido. Aí eu lembrei que essa história, como outras também fazem parte. Outro texto que você indicou nos contos foi Maria de Conceição Evaristo. Eu acho esse conto tão forte, me lembra assim, uma coisa que faz parte da minha realidade, né, da questão de lidar com a violência e tudo. E assim, é incrível como as nossas histórias, as nossas experiências, elas são importantes e precisam ser consideradas quando a gente vai falar de trabalho com a literatura. Exatamente, Fernanda. A gente dá o que a gente tem, né? Então, as nossas vivências, as nossas experiências, elas vão se somar aos textos no processo de mediação, né? E eu acho curioso, porque quando eu leio esse texto com os alunos do ensino médio, normalmente eu leio no primeiro ano do ensino médio, né, as turmas que eu tenho, eu pergunto para gente quem que é o lobo no final. E aí vira aquela discussão, quem que é o lobo? O lobo é isso, o lobo é aquilo, o lobo é aquilo. Aí quando eu falo, gente, você já pode pensar que o lobo pode ser o tempo? Aí volta todo, rebobina o texto e eles começam, então é por isso que ela faz isso, então é por isso que faz isso, é por isso que faz aquilo outro, é por isso que isso. Porque eles falam, o lobo é a morte, né? A princípio, né, o lobo é a morte. Eu tenho medo da morte. Mas olha, o que ela perde na caminhada? O que ela demora? Demora o tempo inteiro, o Guimarães vai propondo. Mas o lobo pode ser a morte também, professor? Eu falei, pode, o lobo pode ser a morte. Essa é a primeira camada desse texto, você vai descobrir que o lobo é a morte, né? Mas a morte de quem? Né? A morte de Chapeuzinho. Então, o medo que a gente tem quando morre alguém próximo da gente, mesmo que não seja alguém muito querido, é que a gente seja o próximo também, né? E a gente se dá conta da nossa fragilidade humana. E aí eu brinco, gente, spoiler de Deus, no final dessa história todo mundo morre. Quando você nasce, você já sabe, né? É o spoiler que é dado no final da história. Vai morrer. Agora, como é que foi a caminhada, né? Entre o nascer e o morrer, que vai fazer a diferença se a sua vida foi um romance, um drama, se foi um texto filosófico, se foi uma notícia de jornal, né? É a caminhada que vai fazer isso. Nosso tempo está quase acabando, mas eu vou pedir a vocês agora, eu tenho um outro texto para mostrar para vocês, também do Guimarães, que é um outro texto com uma outra questão temática, mas que a linguagem também vai nos lançar. Eu vou tentar fazer uma leitura mais rápida desse aqui também, mas também sem perder isso, né? Sem perder o prazer da leitura, que eu gosto tanto de ler esse conto assim. Vocês acompanharam a lista de traídos e traídas que a gente teve essas últimas semanas aí nas redes sociais, né? O caso da Luísa Sonza abriu a porteira, porque só ela pode ir lá e chorar seu chifre. Bora todo mundo falar agora das nossas traições aí. Então vocês estão rindo, né? Quem está rindo aí é porque não está lembrando do chifre, porque senão estava chorando que nem a... Eu achei muito comovente a história da Luísa Sonza e comovente a história que... Mas, de repente, tudo no Brasil vira meme, né, gente? Do nada, a história da traição vira meme. E eu não sabia nem quem que era o namorado da mulher lá. Então, quando eu vi Chico, eu falei, meu Deus, Luísa Sonza namora Chico Buarque. Olha a fofinha da minha cabeça aqui.
Eu fazia fanfic na minha cabeça, imaginando como seria o relacionamento desses dois cantores aí. O Dilécio levantou a mão, você quer falar ou foi engano? Não, só um comentário que eu estava lendo um Casmurro com os meninos, bem nessa polêmica da Luísa, né? Aí a gente terminou, os meninos entraram na discussão se Luísa tinha traído o Whindersson ou não, se Capitu traiu ou não, rolou briga e tudo mais, por causa... Não, porque tem um time, né? Tem um time do fulano, um time do Beltrano. Uma das coisas que me cansa quando a gente tem Dom Casmurro é que as pessoas vão se preocupar com o Capitu, quando toda a história é sobre Bentinho, né? Mas as pessoas querem falar da mulher mesmo ali. Bora falar de Bentinho, aquele ser humano que não fez terapia e projetou todas as frustrações dele na esposa, na namorada, e depois disso. Eu tive uma aluna que ventilou que, na verdade, não houve traição, o Bentinho era apaixonado pelo Escobar e o ciúme dele não era da Capitu, era do Escobar. Eu achei o máximo. Se você procurar, você encontra o argumento no texto. Sim. Mesmo assim. Não sei se vocês viram o Capítulo, né? Que foi um filme agora recente com a Mariana Ximenes, que é uma releitura, só que agora é o capítulo da Capitu falando. Capitu. É bem legal. Se quem não conseguiu ver no cinema, assim que tiver em algum streaming, não deixe de assistir. Mas bora lá. Já viram que Desenredo é sobre traição, né? Então, bora lá. Eu vou falar para vocês que Desenredo é um conto que eu conheço a traição com o melhor desfecho. A melhor solução que encontrou foi essa. Primeiro, vamos começar aqui, eu vou fazer a leitura para vocês. Notem que tem uma voz falando aqui nesse texto, que não é o personagem, né? E que é muito, esse narrador é muito curioso. Desenredo. Do narrador, seus ouvintes. Joaquim, cliente, era quieto, respeitado, bom como um cheiro de cerveja. Tinha um para não ser célebre. Como elas, quem pode, porém, foi Adão dormir e Eva nascer, chamando-se Levíria, Revília ou Trilívia, aqui nessa observação, a Joaquim aparecer. Antes bonita, olhos de viva mosca, morena, mel e pão. Aliás, casada, sorriram-se, viram-se. Era infinitamente maio, e Joaquim pegou convolados o verdadeiro e pior da sua útil vida. E pôs-se a fábula em ata. Eu termino de ler esse texto sempre rindo muito, né? Porque eu falo, gente, para que matar se você pode recontar a história modificando, né? A história de Joaquim, Jó, é o personagem bíblico, né, gente? Vocês conhecem, né? Tiram tudo dele para Deus provar ao capeta, a Satanás, que ele era um bom homem, que ele era um dedicado a Deus mesmo, tira tudo dele, né? E depois ele recebe tudo em dupla, tripla, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes mais, né? O nosso Jó aguenta todo o sofrimento para, no final, retomar sua história de amor com a personagem, que tem 3 nomes, né? Ela vai mudando de nome à medida que ela vai mudando de personalidade. O narrador não sabe exatamente como é o nome dela, se é Livíria, Rivília ou Vilíria. Né? E ele vai colocando essa personagem, transmutando essa personagem. São 2 textos que permitem para a gente conversar, e eu vou passar muito rapidamente por isso, que nosso tempo está acabando, por conteúdos tão complexos, né? Mas que podem ser tão facilmente tratados na literatura. Né? Quando a gente fala sobre a polissemia, a multiplicidade de sentidos, né? Que as coisas, as palavras e os fatos, né? E tem... A gente passa por esse conteúdo muitos outros gêneros literários, não literários, mas o texto literário é por si polissêmico. Não tem uma leitura só. Tanto Fita Verde no Cabelo quanto Desenredo, cabem muitas leituras, tem muitas capas, muitas camadas de sentido nesse texto. É polifônico, olha a quantidade de vozes que tem dentro desses textos, né? A gente lê escutando a voz do narrador, a voz dos personagens, a voz de pessoas que são citadas ali. O Desenredo tem muito... A cidade falou. A gente imagina tudo que a cidade falou
imaginando o que a nossa cidade falaria, o que o nosso bairro falaria. A gente traz todas essas vozes, ecoam nesse texto, um monte de vozes, né, que não estão no conto, mas estão no mundo em que esse conto acontece, que é o nosso mundo também, né? E no momento agora, né, com essa lista de traições que estão surgindo aí, de famosos influencers, né, para dar... o que não falta é traição para a gente colocar em discussão aqui, né? Eu fiquei sabendo que a Sandy também está se separando. Eu falei, ai, meu Deus, lá vem mais uma? Será que é mais uma história de traição que está acontecendo aí? Não sei. Não vem ao caso também. E os intertextos que aparecem, né, nesses dois contos, né? No primeiro texto, a gente tem um intertexto maravilhoso ali, com o Chapeuzinho Vermelho, e no segundo texto, a gente tem um intertexto maravilhoso com a Bíblia, né, com a figura de Jó, mas também com todas essas outras narrativas de traição que a gente conhece. A gente fez um trabalho interessante, a professora Maria Cristina e eu, na época, quando uma atividade que a gente desenvolveu, e os alunos, eles iriam recontar essas histórias. E o que virou música sertaneja, esse desenredo? Minha gente, vocês não têm noção da quantidade de narrativas, né, em que a traição vai aparecer, que eles trouxeram para cá, e mudaram a história, assim, e aí criaram um relacionamento homoafetivo, que aí, depois que finalmente estava junto, o Joaquim arrumava um boy e ia embora. Criaram histórias em que a Livíria, aí, né, quem que é essa personagem, passava por um processo de autocomiseração, sofria, e depois ia elaborar isso na terapia, e descobria que tudo isso era porque o pai tinha traído a mãe. Eles fizeram exercícios muito curiosos, né, a partir desses textos, assim, mostrando potencialidades narrativas, né? E o que é mais interessante é que, assim, a gente pode terminar esse texto, né, lendo esses textos, e falar sobre... vamos fazer uma ficha de leitura, né, sobre esses textos aqui. Pode fazer, mas olha como a gente mata toda a potencialidade criativa, né, de uma narrativa como essa. Se a gente pode promover ações em que a gente vai descobrindo os sentidos em que esse texto, que são contidos nesse texto, as capas e sentidos, né? Dá para perceber qual é o enredo? Sim, mas essa é a primeira capa. A segunda capa, quais são os desdobramentos, as reviravoltas que acontecem disso? Tem figuração nesse texto? Como é que essas histórias aparecem ali? A morte... O lobo é a morte, o lobo é o tempo. Olha que figuração, que metaforização maravilhosa que esse texto nos promove. Quais as reflexões que emanam desse texto? E aí vem uma pergunta que é maravilhosa. O que a nossa vida, a nossa vivência, a nossa história, a história dos nossos alunos agrega a esse texto? E surgem histórias que Guimarães Rosa estivesse vivo, ele anotaria e sairiam lindos contos, outros contos, né? Em relação a essa temática da traição. A gente tem também, né, a multiplicidade de sentido que a gente observa nesse texto, nos permite, por exemplo, perguntar assim, afinal de contas, né, quando um texto tem tantos sentidos, qual que é o sentido correto? Né? E aí a gente fala, o sentido correto é aquele que o leitor consegue construir. O crítico literário, né, ele faz esse trabalho de encontrar sentidos no texto, de mostrar para a gente, para ajudar o leitor especializado, que somos nós, professores aqui, para a gente perceber algumas coisas que na primeira leitura a gente não tinha conseguido perceber. Mas a leitura do nosso aluno ela é tão legítima naquele contexto de aula quanto a do crítico, gente. Então, fazer perguntas em que a resposta é a resposta de um crítico literário, a resposta é a resposta de um livro didático, mata a leitura, as potencialidades de leitura. Então, dá para a gente pensar nas relações intertextuais desse texto, buscando personagens, no caso, o Chapeuzinho Vermelho, a fita verde ali, a menina que chama Fita Verde, ali, eu conheço outro texto que tem uma personagem parecida com essa. A gente encontrou pontos de intertextualidade. A gente conta histórias, a gente encontra canções, a gente conta, inclusive, as histórias recentes, né, que, de alguma forma, dialogam com esse texto que a gente está apresentando para o nosso aluno. A gente encontra citações de provérbios. Guimarães faz muito isso. Os provérbios, aforismos, aparecem nesse texto que podem ser retextualizados. Tirando desse contexto aqui, o que significa? Minha mãe usa, minha avó usa, eu vejo aí no meu mundo em torno.
tem acontecimentos reais ou imaginários de domínio público que podem ser costurados nessa história, e aí, com certeza, a história da Luísa Sonza viria, né, agora, porque é um acontecimento recente, né, sobre um episódio de traição. E se ela desse uma segunda chance, depois ele trai novamente, que é o que acontece aqui com o nosso João Joaquim. Olha a quantidade de elementos que são de reflexões sobre a linguagem que esse texto nos oferece, sem a gente precisar matar e esquartejar o texto, né? Mantendo ele vivo, tendo sentido na vida dos nossos alunos, dos nossos futuros leitores ou leitores em formação. Eu deixei para vocês, e aí por isso que eu brinquei, esse slide é gigantesco, né? Eu deixei para vocês um outro texto muito interessante aqui, como para a gente pensar uma proposta de atuação com eles, que é Os Olhos dos Mortos. Esse texto é um texto que os meus alunos fizeram reescrita, e foi muito interessante porque esse é um texto sobre violência doméstica, né? O marido que espanca a esposa, e o desfecho dele é um desfecho que eu, particularmente, defendo essa protagonista com unhas e dentes, né? E é uma história que é uma história dramática. E os alunos dá para a gente enfrentar a questão do feminicídio, a questão da violência doméstica, por um outro lugar que não apenas as notícias de jornais, né? Ao mesmo tempo que a gente tem um texto do Mia Couto que nos permite viver, é muito sofrido, viver a dor, a gente vive a dor da personagem, a gente é a pessoa que está sendo espancada nessa história, a gente também, como ela, a gente quer uma resolução da situação. Então, uma história maravilhosa, que eu deixo para vocês aí, de brinde para vocês, em outro momento, fazerem a leitura. Eu gostaria de ficar mais tempo com vocês, mas eu sei que vocês têm trabalho amanhã, né? A meta é que a gente terminasse às 9, são 9h06. Eu estou aqui ainda cheia de coisa para falar com vocês, mas não vai dar. Então, eu vou convidar vocês a um fórum lá no mundo, para a gente conversar sobre esses contos. Convido vocês a escolherem um dos contos da coletânea e lá no fórum fazer proposições. Olha, seria legal que a gente fizesse, daria para a gente trabalhar esse texto, pensando esse aspecto da leitura, pensando, olha que legal como esse conto, tem um conto maravilhoso lá da Marina Colasanti, que dá muitas reverberações aí também para vocês pensarem. Tem Maria, da Conceição Evaristo, que é um conto riquíssimo, né, que permite muitas questões, muitas reflexões sobre a linguagem. Né? E aí eu sugiro a vocês que façam a leitura. O fórum vai ficar aberto ao longo dessa semana, certo? Para vocês irem lá e textualizarem comentários em relação aos contos, pensando essa mediação da literatura. Lembrando que o nosso principal papel, quando a gente está trabalhando texto literário, é formar um leitor. Mas que o texto literário, por ser um texto que tem tantas janelas, nos permitem também muitas reflexões sobre a linguagem, que podem, sim, ser trabalhados com cuidado, com apreço, para a gente contribuir também com a ampliação dos horizontes dos nossos alunos, alunas e alunos. É isso, coraçãozinho, aquela versão. Obrigada, Deusa. Foi tudo ótimo. Obrigada, foi ótimo. Obrigada, gente. Vocês que aguentarem até agora tudo isso, se cansados nesse calorão. Muito obrigada. Espero que a leitura tenha contribuído.